Ser ou não ser? Eis a questão. Bom, sejam bem-vindos a esse vídeo da educação consciencial. E eu comecei com uma citação de Shakespeare. E aí você pergunta, bom, o que tem a ver com isso? O chileno é professor de filosofia, né? Ele vai falar de literatura, de teatro? Não, não vou. Vou falar de filosofia, como sempre falei. Porém, a questão levantada por Shakespeare, né, não a sua obra tão famosa, então ser ou não ser, eis a questão, na verdade, foi a primeira grande questão da filosofia, o primeiro grande embate entre dois pensadores, que era o que é o ser, né? O que faz de você o que você é. Então, os antigos pensadores, o que a gente chamava de pré-socráticos, né? Ou os naturalistas, porque os primeiros pensadores eles tratavam da origem do universo, da origem da vida, da onde nós viemos, por que estamos aqui. E todos os pensadores diziam que nós temos uma essência de vida. E essa essência de vida eles chamavam de arche. E o que é o arche? Então, vários pensadores discorrerão sobre o que é o arche. O primeiro filósofo considerado na academia, o primeiro filósofo grego, embora a gente sabe que existiam outros pensadores antes da filosofia grega, mas oficialmente a filosofia ocidental começa na Grécia, com um cara chamado Tales de Mileto. E ele diz que o arche é a água, ou seja, a essência da vida é a água. Por quê? Porque ele percebe que tudo quando morre, tudo que é vivo quando morre, se liquefaz. Né? Ele vai se liquefazendo com o tempo. Então ele disse, ele observando, ele disse, a essência da vida é a água. E aí outros pensadores virão e dirão o contrário. Outros dirão que é o fogo, outros dirão que é o éter, que é uma substância que ninguém conhece, ninguém sabe dizer, tal. E aí vem um pensador chamado Parmênides, mais ou menos do ano 500 e pouco antes de Cristo, e ele vai dizer que o archê ninguém sabe o que é. Porém, ele tem algumas características. Então, Parmênides diz assim: o que é e o que não é, não é. E aí você fala, bom, professor, isso daí é óbvio, né? O que é e o que não é, não é. Claro, mas ele continua, ele diz assim, porém, o que é só pode ser. Não pode não ser o que não é. Aí você fala, oi? Como assim? Então vamos lá, vamos com calma. O que é, é. Porém, não pode não ser o que não é. Porque o que não é incognoscível. Pô, professor, complicou mais ainda. Então vamos lá. O que é só é. Ou seja, o chileno é o chileno, não é o João. Porém, o chileno só pode ser o chileno. Ele não pode ser o chileno e não ser o João. E aí você fala, claro que pode, mas como ele estava falando do Arche, e ele estava falando, quando na filosofia a gente fala que uma coisa ela é em qualquer tempo, qualquer esfera, qualquer circunstância, ela é. E o que não é, ele não existe. Se ele não existe, ele é incognoscível. Ou seja, ele não pode ser conhecido. Então deixa eu te dar um exemplo. Se eu falar para você assim, pense numa cor que não existe. Você não vai conseguir pensar numa cor que não existe. Você vai falar, ah, professor, mas tem coisas que não existem que eu consigo pensar. Por exemplo, um unicórnio não existe, mas eu consigo pensar. Sim, ele não existe de fato, mas ele existe como uma ideia. Você sabe o que é a ideia do unicórnio. Se eu falar para você pense no unicórnio, você sabe do que eu estou falando, porque existe uma ideia pré-concebida. Se eu falar para você pense num saci, você sabe do que eu estou falando, né? Porque ele existe como essência, como ideia. O que não é, não existe de fato, nem como ideia, nem de fato, ele é incognoscível, aí você não tem como se conhecer. Então, Parmênides dizia, o archê, a essência da vida, ela só é. Ela não pode não ser o que não é, porque o que não é incognoscível, certo? E pelo fato dela ser, ela é imutável, ela é eterna e ela é indivisível. Por quê? Porque se ela mudar, ela já não é mais a mesma coisa, ela mudou. Se ela não for eterna, ela deixa de ser, e se deixar de ser, ela já não é mais. E se ela for móvel, né, então ela tem que ser estagnada.
né, indivisível, estagnada. Por quê? Porque se ela for dividida, se ela se mover, ela também já deixa de ser o que era. Certo? Então, para Parmênides, a essência era imóvel, eterna e indivisível. Para que ela fosse. Então, o que é, é. E o que não é, não é. Porque o que não é não pode ser cognoscível, certo? Então, o que é somente é. Não pode não ser o que não é. Certo? Deu para entender mais ou menos agora? Bom, vamos lá. Fica com essa ideia na cabeça que a gente vai voltar nela. Logo na mesma contemporâneo de Parmênides, tem um outro filósofo chamado Heráclito. E Heráclito, ele fala o contrário. Ele fala, não, tá errado. A essência da vida, o archê, não é imóvel, indivisível e eterno. É o contrário, é fogo, é fluxo. Por quê? Porque tudo se transforma o tempo inteiro. Ele fala, nada é, Heráclito diz. O dia não é dia. O dia está se tornando noite. E a noite não é noite. Ela está se tornando dia. E você, a todo instante, você está em mudança. As suas células estão mudando. Existem transformações. Você hoje não é o mesmo de ontem. E ele tem uma frase famosa, Heráclito, que ele dizia assim, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Ao entrar na segunda vez, o rio já não é o mesmo, nem tampouco o banhista. Ou seja, nada é para Heráclito. Então a essência da vida, o archê, enquanto para Parmênides ele era indivisível, imóvel e eterno, para Heráclito era o contrário. Era fluxo, era transformação, era fogo. Por quê? Porque o fogo ele nunca está estático, né? Ele fica o tempo inteiro oscilando. Então, para Heráclito, a essência da vida, o archê, era fluxo, certo? E aí você fala, bom, quem tem razão? Né? Desses, quem tem razão? Porque a tendência nossa sempre é pensar à primeira vista que Heráclito tem razão. Por quê? Porque tudo é fluxo, tudo é movimento, né? Tudo está mudando o tempo inteiro, a gente sabe disso. Isso é uma verdade da vida. Porém, se você parar para pensar um pouco, vamos raciocinar um pouco. Para Parmênides, o movimento era uma ilusão. Tudo era estático. Né? E aí um dos discípulos dele, chamado Zenão, propõe um famoso paradoxo de Zenão. Né? Então ele fala assim, quando você atira uma flecha, esse movimento da flecha ele é ilusório. Por quê? Porque uma flecha ela percorre uma semi-reta. Né? Então, ponto A até o ponto B, certo? Só que nesse ponto, entre o ponto A e o ponto B, existe um ponto médio, né? Um ponto M, metade. E entre o ponto A e o ponto M tem um M e uma linha. E entre o ponto A e o M e uma linha tem um M e duas linhas. E entre o ponto A e o M e duas linhas tem um M e três linhas. E assim sucessivamente, como a progressão geométrica ela é infinita, a flecha não sai do lugar. A flecha não sai do lugar. E ele também tem o paradoxo da tartaruga e de Aquiles, tal. Se você quiser depois pesquisar, é muito legal. E aí, como que a gente resolve essa questão, né? Porque a tendência nossa, claro, é falar, meu, esses caras estão viajando, esse negócio de coisa estático não existe, tudo na vida é fluxo, é movimento, Heráclito tem razão. Né? À primeira vista, a gente sempre pensa assim. Porém, leve em consideração uma coisa. Eu nasci de 6 meses. Eu tinha 1 quilo e pouquinho. 1,3 kg. Hoje eu tenho quase 110 quilos. Então a matéria que me constituía quando eu nasci já não é a mesma faz tempo. Inclusive porque existem estudos científicos que dizem que a matéria do nosso corpo ela se renova praticamente 100% a cada ano. Né? A gente troca praticamente todas as células. Ou seja, Heráclito tem razão nesse ponto. A matéria não me define. O que me define? Os meus valores? Os meus valores podem mudar com o tempo. Eu já tive valores diferentes do que eu tenho hoje. As minhas crenças podem mudar. Né? Porém, eu ainda sou eu. Eu, chileno, ainda sou chileno. Daquele mesmo 6 meses, quando nasceu. Sou o mesmo chileno de quando tinha 10 anos de idade. Posso ter pensamentos diferentes, crenças diferentes, mas ainda sou chileno. Hoje tenho 44 anos.
Ainda sou chileno. Com 70 anos ainda serei o chileno. Então, alguma coisa é. O que é? Não sei, não sabemos o que é. Mas alguma coisa é, porque senão hoje eu seria o chileno, amanhã eu seria o Carlos, depois de amanhã eu seria o Rodolfo, depois outro dia eu seria a Carla, a Cláudia, enfim. Cada dia eu seria algo diferente, se tudo fosse fluxo o tempo inteiro. Então, se eu ainda sou quem eu sou todos os dias, e eu tenho lembrança de tudo isso, e eu ainda permaneço eu mesmo, embora a matéria seja diferente, os valores podem ser diferentes, os pensamentos diferentes, a consciência diferente, os critérios de vida diferentes, e eu ainda sou eu, alguma coisa é. Alguma coisa é estática, alguma coisa é imóvel, alguma coisa é eterna, certo? Alguma coisa é indivisível. E o que é isso? Não sabemos. Não sabemos. E aí, vários pensadores vão tentar resolver essa questão. Ah, professor, mas os dois têm razão. E aí você fala, sim, mas eles estão falando de uma coisa só, do Archê. São pensamentos contraditórios, excludentes entre si. Não tem como uma coisa ser estática, eterna, indivisível e fluxo ao mesmo tempo. A mesma coisa. E aí a gente cai nos princípios da lógica. As primeiras 3 leis lógicas estabelecidas por Aristóteles, que na verdade na época ele não chamava de lógica, ele chamava de silogismo. A primeira é a lei da identidade, uma coisa é igual a ela mesma. A segunda é a lei da não contradição, uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E a terceira lei é a lei do terceiro excluído. Ou uma coisa é verdadeira, ou uma coisa é falsa, excluindo-se uma terceira opção, não tem terceira opção. Ou seja, segundo a segunda lei da lógica, a lei da não contradição, uma coisa não pode ser estática e fluxo ao mesmo tempo, certo? E aí nasce a primeira grande questão da filosofia. O que é o Archê? O Archê é fluxo ou o Archê ele é estático? Ele é imóvel, ele é eterno, ele é indivisível, certo? E aí quem vai mais ou menos aí dar uma explicação satisfatória, lá pelo volta do ano 400, é Platão, 400 antes de Cristo, né? Antes da Era Comum, 400 antes da Era Comum, é Platão. E Platão vai dizer, olha, os dois estão certos e os dois estão errados. Por quê? Eles estão certos, cada um no seu ponto de vista, mas eles estão errados em pensar que o Archê é um só, que a gente só tem uma essência na vida. Então, para Platão, nós éramos divididos em 2 essências, corpo e alma, certo? E essa é a grande pegada, a grande questão, né? A grande jogada de Platão. Por quê? Porque ele diz assim, por isso que ele é considerado o pai do dualismo. Então, para ele, não existia só esse mundo, existiam 2 mundos. O mundo das ideias, o mundo das formas, onde tudo era perfeito, tudo era eterno e tudo era imutável, assim como Parmênides, certo? E o mundo sensível, sensível o mundo que a gente sente, que a gente vive, onde tudo era fluxo, tudo era mutável, tudo era limitado, né? E tudo era imperfeito, certo? Ou seja, era temporal, ou seja, ele faz essa dicotomia entre as 2 essências, e o ser humano é dividido em corpo e alma. Enquanto o corpo pertence ao mundo sensível, a alma pertence ao mundo das formas, ao mundo das ideias. Se você parar para pensar, hoje é o que a grande maioria das pessoas acredita. Professor, como assim? Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Se você pegar o mundo das ideias, das formas de Platão e trocar pela palavra céu, é exatamente o céu cristão, onde tudo é perfeito, tudo é imutável e tudo é eterno, certo? Então, esse conceito, por isso que Platão é considerado o pai das religiões. Por quê? Porque não que não existisse antes esse conceito, mas ele é o primeiro a sistematizar o dualismo entre corpo e alma e o mundo sensível e o mundo das ideias, o mundo das formas. Mais para frente, os filósofos cristãos, como Santo Agostinho, Cícero e os pais da patrísticas, irão cristianizar Platão. Né? O próprio apóstolo Paulo era formado nas escolas platônicas e ele, grande parte do que ele constrói da teologia da congregação cristã, que é construída pelo apóstolo Paulo, é com base no platonismo. E aí depois, lá depois do ano 1000, na Era Comum, São Tomás de Aquino e outros cristãos vão pegar Aristóteles, que era
um discípulo de Platão, que falava coisas diferentes, e vão cristianizar Aristóteles também, certo? Então o cristianismo ele tem uma base muito forte filosófica, tanto em Platão quanto em Aristóteles. Então, quem resolve mais ou menos assim satisfatoriamente essa grande questão entre o archê, né, se ele é imutável, se ele é fluxo, é Platão, dizendo que tanto Parmênides quanto Heráclito estavam certos e ao mesmo tempo estavam errados em pensar que existe apenas um archê, mas que nós somos feitos de dupla essência, né? O corpo e alma. Enquanto o corpo pertence ao mundo sensível, ao mundo que a gente vive, a alma pertence ao mundo das ideias, que é eterna, indivisível e perfeita, enquanto e atemporal, né? Enquanto o corpo pertence a esse mundo sensível, que ele é mutável, ele é fluxo o tempo inteiro, ele é temporal, ele é finito. Ou seja, para Platão, quando você nascia, você raptava uma alma, a alma já estava lá no mundo das ideias, ela é eterna. Né? Então você mais a sua alma é menos que só a sua alma. Perfeição é só a sua alma. Então, para Platão, filosofar era preparar-se para morrer. O verdadeiro filósofo ansiava a morte. Né? Ele não estava preocupado com as coisas da terra. Por quê? Porque lá no mundo das ideias que a alma poderia ficar debatendo as grandes verdades da vida, né, do universo, sem se preocupar em comer, trabalhar, ir no banheiro, filho e uma série de coisas. Certo? Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre a primeira grande questão da filosofia. Respondam aí nos comentários o que vocês acham. Né? Vocês acham que Parmênides ou Heráclito tinham razão ou vocês acham satisfatório a resposta que Platão deu para a gente? Certo? Até a próxima. Espero vocês aqui.